o mesmo véu permanece. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque isso é uma realidade. É uma realidade na vida de todo aquele que ainda hoje continua lendo Moisés. E continua lendo Moisés, principalmente por causa dos textos dos dízimos. Então, eles se usam disso, porque não entenderam o que significa nova aliança. Para eles, a nova aliança não significa nada, porque na nova aliança não existe mais dízimos. Mas para que as denominações, ou seja, os templos construídos pelos humanos funcionem, é preciso apelar para os dízimos de dinheiro hoje. E muitas pessoas estão sendo enganadas por isso. E isso é um erro que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda da parte de ninguém. Então, para você e para mim, o véu não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Porque a nossa realidade hoje está baseada na nova aliança, onde não existe mais véu. Então, é preciso entender isso hoje, se conscientizar disso, porque essa é a verdade. E eu não vou inventar nada aqui. Eu não vou criar uma coisa aqui engenhosamente inventada para dizer que o véu continua. Não, eu vou falar o contrário disso. Porque o véu não continua. E é isso que vai ser entendido hoje aqui bem claramente. Porque eu vou ler um texto das Escrituras para falar a respeito disso. Então, é a hora de abrir os olhos a respeito disso. Porque tem pessoas aí que já estão há 30, 40 ou até mais de 50 anos com o véu ainda no coração. Porque os pastores, bispos e apóstolos fizeram isso acontecer na vida dessa pessoa. Persuadiu elas a isso, enganou elas. Usando, claro, textos de Moisés, lendo Moisés. Esse é um erro que não pode existir na sua vida nem na minha vida em tempo algum. Porque tanto a sua vida como a minha vida agora estão em Cristo Jesus. E isso é algo bom. Porque quando estamos em Cristo Jesus, o véu é retirado, é removido pelo próprio Senhor Jesus. Então, essa é uma verdade que já está nas Escrituras, para ninguém ter dúvida. E se ainda existe alguma dúvida sobre essa questão, ela vai ser destruída hoje, para colocar certeza e convicção na sua vida e na minha vida, para que agora possamos prosseguir sem véu. Então, é isso que tem que acontecer na sua e na minha vida. Então, eu vou ler esse texto aqui que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 12 ao 16. Então, vamos ler aqui, ó. E lembrando que esse texto aqui já foi escrito com a nova aliança já instituída e foi enviada para a igreja de Corinto, para que essa epístola fosse lida diante deles, para que eles, por meio dessa epístola, pudessem ver claramente que o véu que existia no coração deles foi removido por Cristo. É o mesmo que você tem que ver hoje. Você tem que ver que o véu que existia em você já foi removido por Cristo. Assim como eu também tenho que ver que o véu que existia em mim já foi removido por Cristo. Essa é a verdade. Então vamos ler aqui, ó. Versículo 12. Já está assim, ó. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar,
E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, até aqui fala que para muitas pessoas que ainda liam Moisés, o mesmo véu permanecia neles, porque eles liam Moisés. E esse é o erro. Para mim e para você que estamos em Cristo, não precisamos ler Moisés mais. Essa é a verdade. Ninguém pode. Ninguém deliberadamente pode fazer isso com o intuito de fazer alguém tropeçar. Então, é preciso tomar cuidado com esse negócio, porque isso é um erro espiritual gravíssimo, que traz graves e mais consequências para a vida de todo aquele que como é que eu posso dizer, que está fazendo isso hoje. Então, ele fala aqui bem claro, ó. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, ninguém pode hoje ler a antiga aliança, porque já existe uma nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, para você e para mim, não é necessário e nem é preciso mais que tenhamos que ler a antiga aliança. É errado. Quem faz isso está errando mesmo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até quando as pessoas vão ficar com esse véu posto no coração? Elas vão ficar assim até o dia que elas pararem de ler Moisés. Mas se elas continuarem lendo Moisés, o mesmo véu vai estar posto sobre o coração deles. Isso é um erro espiritual, que não pode ser cometido por ninguém. Então, é preciso parar de forma definitiva com isso. É preciso se purificar desse erro pelo qual muitas pessoas hoje estão ainda com o véu posto no coração. E isso a impede ela de enxergar, de ver a realidade, de entender a verdade, porque esse véu no coração, ele começa a deturpar a mente da pessoa. Cria uma cegueira de entendimento na pessoa. E aí a pessoa fica totalmente à mercê desse véu que está posto no seu coração. Então essa é a verdade. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, é preciso um arrependimento sincero, uma conversão sincera ao Senhor Jesus. Só quando isso acontece, o véu lhe é retirado. Porque em Cristo, esse véu é removido. Só o Senhor Jesus consegue remover esse véu que está no coração das pessoas que ainda hoje continuam lendo Moisés.
Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, essa é a verdade, pessoal. O véu precisa ser retirado através da conversão ao Senhor Jesus. Então, isso tem que acontecer mesmo. Ninguém pode continuar com esse véu no coração. Ele tem que ser removido pela conversão sincera ao Senhor Jesus. Aí sim o véu é retirado da sua e da minha vida, para sempre. Para nunca mais darmos o lugar ou ocasião à leitura de Moisés. Em tempo algum. É errado fazer isso. Porque nós estamos em Cristo Jesus hoje, na nova aliança, na graça, no Evangelho, na verdade, na simplicidade e pureza devidas a Cristo, que removeu o véu do nosso coração, quando nos convertemos a Ele. Essa é a verdade, pura e simples. Então, não continue lendo Moisés. Não cometa esse erro. Não deixe ninguém te enganar ou te induzir a esse erro. Esse erro é um erro mesmo, que não pode ser cometido por você. Você em Cristo tem que acertar e não errar. Errar é errado. Acertar é algo certo. O Senhor Jesus quer ver a atitude de acertar partindo de você e de mim hoje. Baseado no que está escrito aqui. É muito claro e simples. Quando você lê esse texto, você tem uma compreensão exata do que você deve fazer para ser esclarecido por ele, para que a sua dúvida possa ser tirada, para que assim você fique com convicção e certeza de que o que você está fazendo é algo que o Senhor Jesus aprova, que é ter esse véu removido pelo próprio Senhor Jesus, como está escrito aqui. Isso tem que ser revelado a você hoje. Essa é a revelação que você precisa entender, que não é uma revelação de profecia do próprio coração. Não. É uma revelação do que está escrito aqui nesse texto. Você pode ler. Você vai entender isso claramente. O Espírito da Verdade vai te conduzir a essa verdade hoje. Para que assim você esteja vivendo de acordo com esse texto para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, isso tem que acontecer. O nosso coração tem que estar confirmado com graça e não com o fato de continuarmos a ler Moisés. Então, para mim e para você, esse entendimento tem que produzir esse resultado. Resultado de que o véu seja removido para sempre. E assim possamos, como está escrito aqui, no versículo, a partir do versículo 17 agora, está escrito assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, essa palavra nos conforta, nos coloca no nosso devido lugar, que é de vivermos para a glória que nos foi revelada. Então, essa é a verdade, pessoal. Nós temos que entender isso. E esse entendimento muda tudo. Muda a nossa perspectiva de vida e futuro. Para que agora, a partir de agora, possamos viver pela sã doutrina e pelas sãs palavras do Senhor Jesus. Quem agir assim vai
ser considerado um homem prudente. Então, que isso possa acontecer com você. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.